Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer pelo convite. Para nós é um prazer muito grande estar aqui de volta, né, e poder rever alguns dos irmãos, né, e poder compartilhar da comunhão do Senhor junto com cada um de vocês. É um prazer. Antes de iniciar a mensagem, devemos parabenizar as mulheres dos pastores aicebianos, né? Que maravilha! Minha esposa, irmã Lília, ela não veio, porque a esse momento ela deve estar sendo homenageada lá na igreja, né? Não pôde vir. É um prazer estar com os irmãos. Como os irmãos já devem saber, eu tenho mais um filho, que é o Miqueias, e eu lembro-me que há exatos 15 anos atrás, nós estávamos casando aqui, né? 15 anos atrás, abril agora, no dia 27 de abril, né, nós estaremos renovando os nossos votos, né? E para mim, pessoalmente, é muito importante estar aqui de volta e rever os irmãos e poder compartilhar esse grande momento com os irmãos, tá? Com esta igreja que é nossa parceira em Cristo Jesus. Trago aqui o abraço e os cumprimentos da Igreja Cristã Evangélica Rios de Água Viva, ali no Lago Mineral, né? E aqui vamos servir ao Senhor juntos, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Eu quero reler o versículo 10 do texto lido pela nossa irmã. Eu peço que os irmãos acompanhem esse texto. No versículo 10 diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe com leitura novamente desse texto. A AICEB, né, tem um tema geral que é restauração. Né? Podemos nos perguntar o que vem a ser realmente a restauração. De que forma nós podemos abordar a restauração? E por aí nós observamos diversas formas de falar desse tema, deste assunto, né? Até por conta do período em que a igreja está passando, né? Do retorno da igreja aos seus lugares e aqui cultuar presencialmente o nosso Deus. De diversas formas podemos abordar. Mas lembro-me aqui a partir de Esdras como sendo chamado por muitos como um legislador, um reformador, ou alguém que foi levantado por Deus para cumprir um propósito muito especial e muito importante, que nos tempos em que ele viveu, teve a sua importância grandiosa, amando de Deus, que ele estava fazendo, logicamente, e isso ecoa até os dias de hoje, no seio da igreja. Tá? Na reforma religiosa promovida ali por Esdras e Neemias também, Deus promoveu uma restauração a partir do altar de adoração, depois do templo reconstruído ali para adoração ao Senhor. Períodos depois vieram os apóstolos e ali eles vieram também com uma outra reforma e restaurou a verdade através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a verdade que é a palavra de Deus. Mas em um período mais próximo de nós tivemos também homens de Deus levantados por ele, como Lutero, Zwinglio e os demais, e ali promoveram também uma outra restauração, e dessa forma observarmos a simplicidade do culto a Deus, a simplicidade da adoração ao Senhor, que é em espírito e em verdade. Dessa forma, a gente vem observando que durante a história
Deus tem agido poderosamente através dos homens, homens tementes a Deus, homens que confiaram e depositaram toda a sua vida no nosso Senhor, nosso eterno Pai. Ambas essas pessoas que foram citadas, elas alcançaram sucesso naquilo que intentaram fazer, porque eles viviam aquilo que eles criam. E eles viviam também aquilo que eles ensinavam. Voltando aqui para o texto de Esdras, em que o Esdras é contado aqui como um homem que tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos, observamos que este homem, ele não tem esse caráter, ou não tinha esse caráter, se o Senhor não o tivesse dado. Ele jamais alcançaria essas qualidades se o Deus eterno não o estivesse sempre guiando os seus passos. Ora, se nós cremos na existência de um Deus soberano, todo-poderoso, criador de tudo que nós conhecemos e até mesmo do que nós não conhecemos, este mesmo é o Senhor que legisla sobre nossas vidas, que governa as nossas vidas e cuida de nós, como também nos protege de tudo aquilo que é necessário. Deus, Ele tem cuidado de nós. Observamos algumas coisas nesse texto, irmãos, alguns verbos importantes, e nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. Primeiro, nós podemos observar que Esdras dispôs o seu coração. Portanto, Deus requer que cada um de nós, igreja, nós tenhamos um compromisso e também estejamos nos envolvendo com o grande projeto de salvação de Deus. Nós precisamos ter ambas as coisas, vivermos comprometidos, como também envolvidos nesta grande obra do Senhor. Esdras dispôs o seu coração para que ele pudesse viver intensamente esse programa maravilhoso, esse projeto maravilhoso de Deus, que está muito além da nossa vida, está muito além de nós, ok? Um coração, portanto, preparado, ele está preenchido com a palavra de Deus. Ora, se Esdras dispôs o seu coração, então ele estava com o coração preparado, e há uma qualidade nesta preparação, quando no Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um coração também aplicado ao trabalho de Cristo, realiza-o com maestria. Um coração que se dedica, que se aplica a fazer a vontade de Deus, os seus resultados são excelentes, são bons. Não porque a pessoa que está realizando é melhor do que o outro, não, é porque quem está operando na vida destes é o Senhor. Quem está modificando o coração destes é o Senhor nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso eterno Salvador. No contexto da igreja, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, e aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra de conhecimento. É um conselho que é dado em Provérbios, capítulo 23, versículo 12, nos induzindo a nos aplicarmos, a buscar no Senhor o ensino, ao ouvir as palavras de conhecimento, para que possamos crescer e o coração de cada um de nós esteja sendo preenchido completamente pela sua palavra, pela sua verdade, que é perfeita. Temos também que buscar ao Senhor foi algo ou buscar a lei do Senhor, e no nosso contexto de igreja, nós usamos mais o termo a palavra de Deus, ou a Escritura, ou a verdade,
em Cristo e o Cristo. Então, conhecer profundamente a palavra de Deus livra-nos daquilo que não é real, mas é enganoso. Um profeta chamado Oséias, certa vez disse no capítulo 4, versículo 6, na primeira parte desse versículo, o meu povo perece porque lhes falta entendimento. O povo de Israel sempre teve os seus altos e baixos, mostrado pelo Antigo Testamento e mostrado também pelo Novo. Teve os seus altos e baixos. E a Bíblia mostra e deixa isso muito evidente, de que todas as vezes que os homens se afastavam da palavra de Deus, no contexto deles, da lei do Senhor, eles andavam mal. Mas todo o momento em que eles estavam presentes com Deus, estavam juntos com a sua palavra, aí sim, eles estavam muito bem, muito bem. No livro de Neemias, quando Esdras vai fazer a leitura da lei de Deus, que havia outrora sido perdida, mas foi encontrada por Ilquias e ali é levado para fazer a leitura, o povo chorava, irmãos. O povo chorava de tão grande beleza que era ouvir qual era a real vontade de Deus sobre eles. Buscar a compreensão real e a real vontade de Deus nos dá senso de realidade e também de liberdade. É através dela, da Escritura, da Palavra de Deus, que você será capaz, e é o Espírito que vai promover isso em cada um de nós, capaz de observar aquilo que realmente é real, aquilo que realmente é válido para buscarmos, aquilo que realmente liberta as nossas vidas. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade no Senhor Jesus Cristo, essa verdade que é o Cristo, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E também é dito um pouco posterior a isso, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É na liberdade que eu e você passa a ter um senso de realidade, que aquelas ilusões que nós tínhamos, ou aquilo que nós criamos e tínhamos como verdade, na realidade elas são reduzidas a nada, ao engano. Mas em Cristo nós encontramos a verdade. Essa verdade é soberana, mesmo que muitos pensadores tentem desvirtuar a Escritura como verdade soberana, como palavra soberana de Deus, mas ela está no eterno Deus e ela jamais será frustrada, porque é palavra de Deus, é palavra do nosso Senhor. Estudar a palavra de Deus promove defesa contra os pervertores do Evangelho. Você recebe a verdade no seu coração, guarda a palavra no teu coração e saberá falar ou dar respostas àqueles que, porventura, vierem a indagá-lo sobre a sua própria fé. Como disse o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, no seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor e em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ora, se o Espírito Santo não estiver operando aí na sua vida, na nossa vida, as respostas certamente não virão, pois o Senhor, Ele trabalha, através do Espírito, fazendo com que os homens naturais sejam frustrados nas suas ideias, sejam frustrados nos seus conhecimentos, e o homem de Deus, o ser espiritual, como Paulo bem deixa isso
destacado e separado em 1 Coríntios 2, o homem espiritual, ele compreende, porque é o Espírito Santo de Deus que fala a nós, que nos ensina, pois é esse Espírito que nos convence, né, da justiça de Deus, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, este mesmo Espírito faz com que tenhamos resposta para dar àqueles que tentam perverter a sua fé. Para muitos não faltam pessoas dessa estirpe, para muitos não faltam pessoas ao lado de si para testar a sua fé, mas o Senhor é maior, e o Senhor faz como fez com os apóstolos no passado, que falava através deles, induzia-os a ter respostas reais, corretas, benditas, diante até mesmo das grandes autoridades. Esse termo buscar, do versículo 10, tem uma outra tradução na Bíblia de Jerusalém, que traz uma forma interessantíssima de nós enxergarmos como uma realidade um pouco mais profunda essa exposição de Esdras, que é a palavra perscrutar. Perscrutar é um estudo mais aprofundado, é um conhecimento mais aprofundado, é saber o âmago da questão, a profundeza da questão, né? Então, perscrutar a palavra do Senhor leva-nos ao deleite da comunhão plena com Cristo, como em Efésios 3:18, nós podemos observar quando Paulo fala aquela igreja, uma igreja forte doutrinariamente, uma igreja pastoreada por grandes homens de Deus, como Timóteo, como posteriormente João, o evangelista, como também o próprio Onésimo, aquele que outrora foi servo de Filemon, e ela se tornou uma igreja extremamente forte doutrinariamente. E Paulo escreve a eles dizendo o seguinte: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós perscrutamos, quando nós buscamos aprofundamento para o conhecimento da pessoa do Cristo, nós alcançamos uma plena comunhão com Deus. Requer de nós, portanto, esforços, buscar intensamente, com um coração verdadeiro, com paz de espírito, com verdade, ou como Jesus Cristo disse à mulher samaritana, no sentido da sua adoração, adorar o Senhor é em espírito e em verdade, a verdade que tanto liberta quanto nos leva a esta comunhão plena com o nosso Senhor. Ou como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, né, para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhecer tudo isso, irmãos, só é possível quando nós buscamos uma comunhão mais profunda com o Senhor, quando nós buscamos perscrutar, literalmente, a sua palavra e a própria pessoa do Cristo. Então ele se mostra de uma forma gloriosa e maravilhosa para nós na comunhão. E isso, como Paulo também fala aos Efésios, na comunhão do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então veja a importância da igreja do Senhor na comunhão com Deus, na comunhão com Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, tanto em Éfeso quanto em Colossenses ele evidencia isso. E nós podemos chegar ao Senhor por meio do Espírito e buscá-lo com essa intensidade. Seguir os passos do Mestre na prática do Evangelho
nos dá a certeza de que o caminho trilhado nos levará ao melhor lugar. Como Esdras, aqui ao dizer que tanto ele dispôs o coração, quanto buscou a lei, ele também estava para cumprir, estava para praticar, estava para fazer, estava integrado diretamente, não somente na lógica do discurso dele, não somente no parlatório dele, não somente nos ditos dele, nas leituras que ele fazia publicamente, mas ele estava para cumprir. Ele estava completamente envolvido e comprometido com Deus, com a sua palavra e também com o seu povo. Nós observamos de forma impressionante, maravilhosa, no capítulo seguinte, no capítulo 9, quando Esdras, recebe notícias de que o povo tinha errado. E diga-se de passagem, irmãos, esse ministério de Esdras aqui, esses acontecimentos do livro de Esdras, estão levando aqui um espaço de 81 anos. Muita coisa aconteceu nesses 81 anos. Então o povo errou nesse trajeto. E ele, de forma especial, ele ao ouvir que o povo estava se voltando para outra coisa que não era Deus, ele se ajoelha, ele ora, ele chora, ele jejuma pelo povo e ainda considera que ele, junto com o povo, estão integrados e pede perdão pelos seus pecados. E é maravilhoso ver que Esdras, quando intercede pelo povo, ele se coloca junto, como se ele tivesse errado, como se ele tivesse pecado. Um perfil parecido com esse, que a gente encontra na Bíblia, é o perfil de Moisés. Moisés, quando Deus quis extirpar da terra o povo, porque estavam adorando falsos deuses, Moisés disse: não, Senhor, não faça um negócio desse. O Senhor tirou esse povo lá da escravidão, vai destruir ele aqui no deserto. E Deus queria fazer de Moisés uma nação, mas Moisés intercedeu pelo povo e cuidou para que, através do ensino, através do cumprimento da vontade de Deus, aquele povo pudesse desenvolver. Coisa parecida a Esdras aqui está fazendo, ao ajoelhar-se, ao orar e pedir a Deus pelo povo. Tem um momento, irmãos, creio que os irmãos já tenham lido o livro de Esdras inteiro. Tem um momento em que ele se ajoelha na frente do templo, o templo já construído, né? Que foi chamado de o templo de Zorobabel. Herodes melhorou, aumentou nos tempos de Jesus, e ele ajoelha na frente do templo, começa a orar, começa a chorar, e as pessoas começam a se aproximar, e também choram e se ajoelham ali junto com ele, e observando a verdade no coração daquela pessoa. Ora, irmãos, isso não seria possível em momento algum, se não fosse o Espírito Santo de Deus operando eficazmente na vida dele. É distante de nós essa realidade, igreja? Não, irmãos, não. Deus foi quem o fez, Deus foi quem forjou o caráter de Esdras, Deus e Deus e Deus. Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, em Romanos 11:36. Tudo é para ele, irmãos. Então a glória de tudo aquilo é de Deus, é Deus que está forjando o caráter daquele homem, e serviu para nós como um modelo, um tipo, né? Um tipo para que nós enxerguemos a imagem e semelhança do Senhor sendo restaurada nos homens, que um dia foi perdida no pecado de Adão e Eva. A imagem e semelhança do Senhor sendo expressa na vida destes homens, homens tementes a Deus, mas que buscam o conserto com o Senhor, intercedendo diante do seu povo, como a igreja de Deus, e esta igreja tem convicção disso, tem intercedido por muitos, intercedido pela aliança,
intercedido pelas regionais, intercedido pelos seus familiares, intercedido pela igreja local, intercedido por quem chega ao seu conhecimento, temos certeza disso. E Deus ouve o nosso clamor, Deus nos ouve, e Ele tem cuidado de nós. Cumprir os desígnios do Senhor demonstra obediência e também demonstra gratidão. Cumprir, como Esdras cumpriu, como nós devemos cumprir, mostra gratidão, além da obediência à palavra do Deus eterno. O que Deus já fez por você, o que Deus tem feito por você, o que Deus ainda há de fazer por você. Só em você ter recebido de Cristo a salvação já é motivo suficiente para devotar toda a sua vida e tudo que você tem a Ele. Mas ainda assim, quando você cumpre a vontade de Deus, quando você se esmera no zelo por cuidar da sua obra, por viver a sua obra intensamente, por viver o Evangelho, você ainda recebe as suas recompensas por aquilo que você faz. Deus maravilhoso, irmãos, Deus bendito. Salmo de número 103, versículos 17 e 18, o salmista diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, é desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Não merecíamos nada, e ainda não merecemos coisa alguma. Tudo o que o Senhor faz, e tudo o que o Senhor faz nas suas promessas, que é a palavra, como Esdras se esmerou em buscar a lei do Senhor, tudo isso, irmãos, são ações de graças do nosso Pai. É a bondade do Senhor, tá? É a bondade de Cristo sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Praticar a Escritura fortalece também a fé, fortalece a esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, não teria sentido algum se a gente fizesse como Esdras, fazendo como Esdras, dispondo o coração para buscar a lei do Senhor e buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, ensinar a lei do Senhor, se a gente não tivesse em nosso coração a esperança da vinda do Cristo, aquele dia glorioso em que Ele haja vista a ordem dada, a forma dada pelo Senhor e mostrada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em que o Senhor ressuscitará os que morreram em Cristo primeiro, levará os que serão vivos serão transformados e juntos estarão subindo à presença de Deus nos ares. Que dia glorioso, igreja, que dia maravilhoso será este. Precisamos alimentar esta esperança por meio da fé todos os dias. O apóstolo Paulo, enquanto assim escrevia, demonstrava que esperava que Jesus Cristo viesse naquele momento. Assim também, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor e na comunhão máxima assim da igreja, nós nos envolvemos e nos comprometemos uns com os outros. É o momento também que nós renovamos a nossa fé e a esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, igreja, que bom. E em Hebreus capítulo 10, e no versículo 22 e 23, é dito: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Deus é fiel. Nele não há sombra, nem variação de mudança, não há mudança, Ele é perfeito, Ele é imutável. Como disse Tiago, Ele é o Pai das luzes, né? Então Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele há de cumprir. Precisamos nos fortalecer e buscar o Senhor em sua presença, para que esta esperança seja cada dia mais viva em nosso coração. Fazer aquilo que agrada a Deus também confere as recompensas, né? As ações de graça do Senhor, que nós chamamos carinhosamente de bênçãos de Deus, né? Quem não quer receber uma bênção do Pai? Né? Todos nós queremos.
pois o Senhor, Ele abençoa também, né? Ele nos recompensa quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, com fidelidade. Em Hebreus 11, 6, nos diz a palavra: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse galardão são as recompensas, são as bênçãos de Deus. Isso aí, irmãos, simplesmente falando, isso são bônus. É bônus. Você já tem a salvação em Cristo. Caso você já tenha confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a salvação você já tem, Deus te deu. Não dependia de você. Ela estava nas mãos dele, ele te chamou, te salvou. E o que você faz a partir daí são ações de graças que podem te conferir galardões, recompensas. Quer seja aqui, nesse mundo, quer seja no reino dos céus, seja aqui ou seja lá, elas certamente aparecerão. Amém? Irmãos, ensinar também é aquilo que é mostrado com muita segurança pelo Esdras. Esdras, legislador, ensinador, ele era escriba. Escriba para o tempo, né, pode ser entendido como literalmente o secretário, né, até então era entendido dessa forma, mas também ele era conhecido como professor da Escritura, professor da Bíblia. E Esdras era um monte de coisa. Esdras era professor da Bíblia, Esdras era legislador, Esdras tinha raiz sacerdotal arônica, Esdras governou. O que Esdras não fez? Esdras escreveu, não é? O livro de Esdras, ele é entendido por muitos como sendo dele, a autoria dele. Também, na unanimidade, mas também 1º e 2º Crônicas e também o livro de Neemias. Escritor. Bem, o ensino da palavra de Deus, ele fundamenta a igreja, conferindo a ela segurança e alicerce forte que a sustenta e a protege e a guarda. Tá? É no ensino da palavra que você fundamenta a tua fé. É a Escritura, né, que segundo o que Paulo escreve ao Timóteo, é completamente inspirada por Deus. E ela há de cumprir em você aquilo que é necessário, seja educação, seja educação na justiça, seja o que for necessário para que você desenvolva, para que você cresça, para que você seja habilitado na obra de Deus, habilitado em viver as obras do Senhor Jesus Cristo, as ações de graças. O ensino do Senhor firma os passos dos seus filhos. Diz a palavra em Provérbios 23, 12, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica-te, se esforça para compreender a palavra de Deus, não é? Busquem nos seus mestres, nos seus pastores, o conhecimento, extraia o máximo possível dos seus pastores, porque eles foram preparados para isso, eles estudaram para isso, eles buscam no Senhor, no espírito de joelhos, nas suas orações, para que alimente a igreja, e a igreja seja bem fundamentada na palavra, e desenvolva a fé, como Paulo falou aos filipenses, desenvolver a salvação com temor e com tremor. A palavra, o ensino da Escritura é o que te fundamenta para permanecer, para criar um alicerce forte aos pés do Senhor, ou como Paulo fala aos Colossenses, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste instruídos ou ensinados, nela abundando em ações de graça. Tá? Criar alicerce, criar raiz, uma raiz pivotante, uma raiz profunda de sustentação. E é o Senhor quem te dá isso. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para essa compreensão. E vivermos as boas obras do Senhor qualitativamente,
com qualidade, com esmero, mas também com muito prazer em realizar, com o coração cheio de graça, cheio de gratidão pelo que o Senhor, por quem o Senhor é, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Para finalizar, irmãos, o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, em que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor tanto os leva a proclamar a palavra, a ensinar a palavra, como dá a segurança à igreja de que Ele está junto, de que eles não estão sozinhos, de que todos os passos que são dados porque o Senhor os tem guardado. E o Senhor certamente tem guardado esta igreja, tem guardado esta aliança, tem guardado este povo temente a Deus, que incessantemente busca viver o caráter tal qual esses grandes homens da Bíblia viveram, como Esdras, como Abraão, como Jó, como Moisés, como José e inúmeros outros homens que, pela graça de Deus, alcançaram sucesso naquilo que realizaram, porque tanto criam no que viviam, como também no que ensinavam, criam no que ensinavam, e viviam tudo isso. Deus os abençoou, e Deus há de abençoar também a nossa igreja moderna, a igreja de hoje, e há de fazê-lo todos os dias, até a sua vinda, ou como ele diz aqui, até a consumação dos séculos. Que Deus guarde e proteja esta igreja, a nossa denominação, os nossos pastores, os nossos irmãos, nos proteja de todas os embaraços, seja embaraço de enfermidade, seja de outra natureza, mas que o Senhor, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos guarde e nos conduza em santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero convidar os irmãos a orar nesse momento, pedir a Deus que sela esta palavra nos nossos corações. Amém. Oremos. Deus Altíssimo, somos ninguém, ó Pai, somos nada, mas o Senhor, ó Deus, é quem opera tudo isso em nossas vidas. Todas as bênçãos, tudo o que realizamos, ó Deus, é o Senhor, pela graça, pela misericórdia, que tem guiado o teu povo, tem guiado a tua igreja. E o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e nós cremos e confiamos nisso. Pedimos que o Senhor nos sustente a cada dia, ó Pai. Os dias são maus, mas é o Senhor quem vence todo o mal, quem vence todas as coisas, ó Deus, porque Tu és o Deus Altíssimo, o Senhor, ó Deus, o Salvador que virá para levar a Tua igreja eleita e viver a eternidade contigo. Abençoa cada um de nós que ouviu a mensagem desta pregação, ó Deus, que ouviu esta exposição da Tua palavra. Tem misericórdia de cada um de nós e nos sustenta. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a oportunidade que os irmãos nos deram em convidar-nos para trazer essa exposição da palavra, e espero que tenhamos sido servos aqui a esta igreja e sempre nos momentos oportunos contribuir para com esta igreja. Amém? Deus abençoe. Amém.